uma vitória, né? Como também é uma vitória para cada um de nós que estamos firmes, resistindo aos dias maus, resistindo a essa pandemia que se instalou e se generalizou pelo mundo. Nada mais é do que o cumprimento do cenário escatológico que o Senhor Jesus traçou para o final dos tempos. Então, é um motivo de darmos graças, porque a palavra de Deus está se cumprindo, né? O princípio das dores está aí. Então, sem mais demoras, agradecendo já a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de trazer essa palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos se encontra em Mateus, capítulo 13. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 13. Aleluia. Tem como título a parábola do semeador. Essa parábola também vocês podem encontrar em Marcos, capítulo 4, e Lucas, capítulo 8. Então, para colocar em paralelo, né, as referências e ter uma visão mais panorâmica, os irmãos em casa podem consultar esses versículos. Então, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 9, o Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, vai nos dizer o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. O versículo 9, para encerrar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os irmãos podem se assentar. Bem, o título da nossa mensagem a respeito desse capítulo do Evangelho é: que tipo de solo nós temos sido? Nós, porque eu me incluo também nas palavras desta pregação, porque a palavra que é enunciada do púlpito, né, é palavra de dois gumes, porque a palavra de Deus ela tem efeito na minha vida em primeiro lugar e efeito na vida do ouvinte. E que tipo de solo é você? É uma pergunta para nós meditarmos dentro do que o Senhor Jesus quer dizer. A definição de parábola, eu já falei isso aqui, já tive essa oportunidade para mencionar o que significa parábola, mas eu vou repetir porque alguns ainda não ouviram. Parábola é uma espécie de história breve e curta. Ela vem do grego parabolê, que quer dizer justamente uma história curta que tem um paralelo com verdades do reino de Deus. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus conta uma parábola, ele vai pegar situações do cotidiano da época, né, ou das experiências de vida que aquelas pessoas tinham, para poder aproximar
aquele conhecimento do conhecimento mais profundo a respeito do reino dos céus. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus vai contar uma parábola, ele quer deixar bem claro para o entendimento do seu ouvinte, do seu discípulo, verdades espirituais cada vez mais profundas. Amém? Então, seguindo dentro dessa linha do que é parábola, nós temos a questão do tema dessa parábola em especial, que é a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, e é difícil de falar sobre ela, porque muitos já falaram, e o Senhor colocou no meu coração algo para dizer à igreja, né, para acrescentar ainda mais aquilo que já se falou a respeito dela, dessa parábola do semeador. E a respeito disso, ela foca a questão do tema, o tema da semeadura do reino de Deus nos corações dos homens. E a maneira como cada um de nós reage a essa semeadura. E a gente vai ver ao longo dessa explanação as mais diversas reações que o público ouvinte tem diante da exposição da palavra de Deus e do reino de Deus no mundo. E aqui também podemos destacar a respeito dessa parábola que, se quisermos focar em um elemento, nós poderemos fazer da seguinte forma: enxergar nessa parábola, no texto, o otimismo do pregador, né, que diante dos obstáculos que tem à sua frente, embora tivesse esses mesmos obstáculos, levou com humildade e com alegria a palavra de Deus. E nós sabemos que o semeador da parábola inicialmente é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Filho de Deus que veio salvar aquele que se havia perdido. Todos nós somos descendência de Adão, e Adão pecou inicialmente, se desviou dos planos de Deus para ele. E como consequência, a sua descendência esteve mergulhada no pecado. Hoje, nós podemos vencer o pecado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós podemos focar o otimismo do pregador, do semeador. Também nós podemos focar aqui a qualidade da semente. A semente é muito boa. A semente, ela gera frutos. A semente aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai germinar. É só você ter a paciência necessária, mas para que ela dê os respectivos frutos que tanto o Senhor como você almeja. Então, a palavra de Deus é muito boa. Tanto é que ela vai produzir nos mais diversos terrenos. Nos mais diversos corações ela vai crescer. Só não cresceu, isso eu vou falar daqui a pouco, só não cresceu na beira do caminho porque veio Satanás e roubou a semente. De modo que ela não pôde se enterrar na terra e crescer. Também nós podemos observar os tipos de solo em que essa semente, a palavra de Deus, cai. E é o meu objetivo nesta noite: focar os mais diversos tipos de solo. Entendam, os mais diversos tipos de pessoas que estão diante da palavra de Deus. Uma outra questão relevante é que, para você entender bem essa parábola, é bom observar o contexto anterior, o capítulo 12 todo, porque o capítulo 12 ele vai ser sintetizado na expressão, no versículo 1 do capítulo 13, naqueles dias, ou melhor, naquele mesmo dia. E nos versículos 12, 13, 14 e 15,
Esses versículos, juntamente com a expressão do primeiro versículo do capítulo 13, vão resumir o que aconteceu no capítulo 12, para o Senhor estar falando essa parábola. E eu falei antes que a parábola ela é usada pelo Senhor para esclarecer verdades espirituais profundas. Porém, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, ela esconde essas mesmas verdades. Depois eu vou explicar mais um pouco a respeito disso. Eu sei, no século XVII, entre o século XVII e XVIII, final do século XVII, início de XVIII, houve um homem chamado Antônio Vieira, ele era um padre, e ele focou justamente a questão do semeador, porque ele questionava que na época dele não estava sendo gerado frutos. Mas o que estava acontecendo? Ele começou a se questionar, porque a semente é boa, a palavra de Deus é boa, vai produzir frutos onde quer que, na terra em que cair, na terra boa vai produzir frutos. O que estava acontecendo para que a palavra de Deus não gerasse fruto? Aí ele chegou à seguinte conclusão na sua época, é que os pregadores, na época dele, não estavam pregando a genuína palavra de Deus. E ainda bem que ele chegou a essa conclusão. Ainda bem. E focando no assunto dessa parábola, no versículo 4, o Senhor Jesus vai dizer: o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte das sementes que o semeador trazia caiu na beira do caminho. Que tipo de solo, que tipo de pessoa é essa que a semente não conseguiu penetrar, ou melhor, não deu tempo de penetrar? São aquele tipo de pessoa que não prepara a terra do seu coração para ouvir a palavra de Deus. É um tipo de pessoa que não somente